Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Acho que vocês já me veem, me escutam. Eu sou o Thiago, sou o CTO aqui do Alaume na Tempest Security. O objetivo hoje é conversar um pouco com vocês sobre Open Banking na perspectiva técnica, né? E dar para vocês um pouquinho dessa visão que a gente está tendo aqui na Tempest e a minha visão também, pessoal, sobre o assunto Open Banking, né? Em como a gente está enxergando esse movimento de mercado e trazer o lado tech da conversa, né? Então, o objetivo é bem esse, sim. A gente vai passar por muitos assuntos, então não se assustem. Esse vídeo ficará gravado, então vocês, depois que o webinar vai ficar gravado, depois vocês podem ver também os links. Então, eu vou passar por diversos assuntos, desde negócio até o detalhe da tecnologia, da implementação, os desafios e, obviamente, segurança. E espero que vocês curtam, né? O objetivo hoje, então, é a gente falar aí um pouquinho, fazer uma reflexão em relação ao movimento em si que está acontecendo hoje, né? Que é o Open Bank de uma forma geral. Depois disso, eu elenquei 4 requisitos que, na minha opinião, são os requisitos talvez mais importantes para essa implementação que vem agora para todo mundo, né, de Open Bank, em relação à segurança, agilidade, usabilidade e escalabilidade das soluções. E a gente passa por engenharia de software de uma forma geral, sobre como implementar Open Banking, né? Falando sobre Cloud Native, DevOps bastante, e olhando para isso sempre com a perspectiva de negócio, né? Menos, não só técnica, mas também como que essas tecnologias, as boas práticas, elas apoiam a implementação e operação de uma plataforma como essa. E no final, mais uma provocação, né, que não podia deixar de ter nas minhas apresentações. Se é open source, por que não ser open? Se é open banking, por que não ser open source, né? Então, a gente começa conversando um pouquinho sobre o movimento de fintech, né? Então, primariamente, o lado fim da conversa. Então, o que significa fintech, o lado fim, né? Então, antigamente a gente tinha os grandes bancos, né? Um ambiente muito fechado. Você vê na minha representação aí os bancos com uma borda ali muito bem definida, onde termina e onde começava o banco, a interação dele com o mercado. Depois disso veio a natural expansão aí para o mundo das fintechs, né? Hoje no Brasil, segundo o Radar aí, são mais de 500 fintechs e esse movimento acabou transformando um pouco dessa relação, porque a competição ela leva a maior qualidade, né? Então, é muito interessante ver hoje já diversas fintechs fazendo o papel do banco, né, atuando dentro desse mesmo mercado financeiro, e não só competindo, mas também contribuindo com o aumento da qualidade do serviço para o usuário final, que é o que importa no fim do dia. Só que agora o movimento é diferente, né? O movimento agora é para o Open Banking, né? Então, o que significa o Open Banking nesse novo mundo, né, de finanças, né? Assim, eu me arrisco a dizer que é um movimento tardio do segmento financeiro. Então, a gente já está atrasado na implementação de Open Banking, na minha opinião, né? Então, esse Open Bank, a ideia é que a gente reduza essas fronteiras. Então, até o Dan Tapscott comenta nas apresentações dele, que as fronteiras das empresas elas estão se acabando, né? Então não, elas estão ficando cada vez mais difusas. Então a gente não vai saber mais onde que uma empresa termina e começa outra por conta dessas integrações, essa interoperabilidade e essa integração via APIs mesmo que está acontecendo em todos os segmentos, e no financeiro não podia deixar de ser diferente, né? Então é curioso como esse movimento tem acontecido no Brasil também, né? Está bastante acelerado e empurrado e liderado pelo Banco Central. Então, isso é bom para a gente que é usuário final. E isso traz também outros players para o mercado. Traz outros players, outras atenções, outros big techs que estão envolvidos nisso. Porque no momento que você tem, né, as APIs disponíveis, qualquer empresa poderia, em teoria, fazer integração com você. Então, acho que a gente vai enxergar aí, vai ver um movimento das big techs também ficando atentas a essas APIs, dado que o negócio deles é dado, né? Então, falando especificamente sobre o Open Bank, né, dando meio que um ground set assim, para todo mundo ficar meio que na mesma página, o que é o Open Bank, né? E aí, traduzindo já um pouquinho para o lado técnico,
Perdão. Você tem uma pessoa que é a dona dos dados e ela, então, por isso que tem muito a ver com segurança, né, esse tema, ela delega autorização para um aplicativo terceiro, uma plataforma terceira, fazer autorização, usando essa autorização, né, dela, que ela entrega para esse aplicativo, fazer acesso aos dados dela, né, no caso aqui da Alice, na minha historinha aqui. Então, a gente, nesse cenário, e eu só quis frisar, assim, o que é que isso, qual é o impacto disso, né, para a Alice? Então, ela passa a ser a dona dos dados, então ela passa a ser a proprietária, passa a ser... E, tecnicamente, isso tem um impacto enorme para a implementação, né? Porque você começa a guiar soluções orientadas a esse valor entregue na ponta. Então, é bem interessante ver esse modelo, esse movimento do mundo financeiro, né? Aqui no meu exemplo eu coloquei um aplicativo de finanças pessoais ou de relacionamentos, quem sabe, ou de entregas, por que não, ou de qualquer coisa, né? Então a gente vai começar a ver aplicativos de outras coisas que a gente nem esperava, acessando sua conta bancária, acessando suas transações, acessando seu histórico de crédito, né? Então isso é um movimento muito forte. Mas o mais bacana por trás disso tudo é o movimento de empoderamento e responsabilidade de Alice, nesse caso aqui, né? Do dono do usuário. Ao mesmo tempo que a gente dá poder, a gente também dá responsabilidade, né? Então, tem mecanismos aí de Open Banking que fortalecem isso, e Open Banking é só um primeiro movimento, né? Tem vários outros movimentos acontecendo. Na própria área da saúde hoje tem um movimento bem forte de Open Data também. Então, é interessante ver como que, acho que na cabeça aí do empreendedor, do empresário, é pensar como que você pode se aproveitar, quais são as possibilidades, melhor dizendo, para você que já é dono de algum business digital, dado que você vai ter o histórico de transações de uma determinada pessoa. Então, isso é muito, muito interessante, muito relevante para tudo que pode ser feito no futuro, né? Bom, falando agora, indo para o lado mais técnico já, interoperabilidade e segurança. Isso é a tradução de Open Banking, né? Então, a gente fala de aplicativos que têm que se conectar a plataformas de banco digitais e bancos que têm que se conectar a outros bancos, né, a outros aplicativos. Então, a gente vai começar a ver um movimento de basicamente calibrar todo mundo com a mesma régua e vai vencer quem entregar mais valor para o usuário final. Então, isso é muito, muito bacana de ver. E tudo isso passa por segurança. A gente não tem como discutir Open Banking sem discutir segurança, né? A gente até discute muito isso aqui na Tempest também, sobre esse empoderamento e como que isso se encaixa, né, dentro da operação das empresas, de uma forma geral, assim, questão de compliance, questão de segregação de responsabilidade. Então, isso tem uma série de impactos para quem vai operar uma plataforma Open Banking no futuro muito próximo, que a gente espera aqui no Brasil. Então, Open Banking é igual a interoperabilidade mais segurança, certo? Então, eu elenquei 4 requisitos principais, para mim são os principais, mas obviamente tem outros, né? Então, precisa ser seguro, precisa ser ágil, ou seja, estar pronto para mudar, ser flexível, né? Precisa prover uma usabilidade adequada. Então, o objetivo é de ter fricção muito baixa para o usuário final, dado que a gente está num país onde a maioria é desbancarizada. Então, isso é bem importante para essa entrada no mercado de soluções que se baseiam em Open Banking. E precisa ser escalável e resiliente, né? Porque uma percepção interessante é que hoje o meu sistema ele precisa ser escalável, eu banco, tá? Ele precisa ser escalável o quanto os meus usuários são capazes de usar a minha plataforma. Com o Open Banking isso muda, porque o meu parceiro que está integrado nas minhas APIs, ele pode fazer uma propaganda na TV hoje à noite e ele vai receber 10 milhões de visitas no app dele. Só que cada visita dessa pode trigar, né, pode provocar uma chamada no meu sistema. Então, o auto-scaling dele tem que estar... é o meu auto-scaling no fim do dia, entende? Então, é, assim, é muito mais complexo do que parece ser, né? Quando você fala em ter que ser escalável num mundo onde tudo está interconectado. Então, é um efeito em rede que acontece. Então, isso é um requisito bem importante, eu trouxe para a gente discutir ele um pouquinho. Bom, então, sem mais delongas, tem que ser seguro. Open Banking, se não for seguro, joga fora. Assim, não vai andar, não vai progredir como a gente espera que ele progrida, né? Bom, andando então um pouquinho aqui com a parte de segurança, eu vou só
colocar minha telinha aqui para a gente poder ver melhor. Então, são 3 grandes passos, 3 grandes blocos de proteção que, na minha opinião, são importantes para uma implementação decente de Open Banking. Mas eu já até coloquei ali embaixo um tipzinho. Tem que implementar diversos outros controles, não são só esses 3. Mas esses 3, para mim, são muito importantes para quem vai implementar e operar uma plataforma de Open Banking daqui para frente. Né? Então, primeiro, proteger os dados e as APIs, óbvio, né? Evidente. Segundo, mas não tão trivial, né? Proteger dispositivos e contas. Então, eu vou comentar um pouquinho também da nossa experiência fazendo isso. E proteger o pipeline de produção. Porque não parece importante, mas o jeito como você faz para colocar mudanças em produção, ele impacta diretamente na tua segurança. Então, eu vou comentar um pouquinho, assim, a gente vai discutir um pouquinho sobre como essas 3 coisas estão interligadas e como elas se encaixam, né, para garantir aí um perfil bacana de segurança. Então, no passado, esse não é um problema novo, tá? De delegação de autorização, ele não é um problema novo, a gente não está criando esse problema com o Open Banking, é bom que fique claro isso. Então, eu trouxe aqui até um print aqui do Yelp no passado, que para ter acesso à sua lista de amigos, ele te pedia a senha do teu Gmail, né? Ou do teu Yahoo Mail, por exemplo. Então, você, para delegar a autorização, a capacidade do Yelp ter acesso aos seus amigos, você tinha que dar a tua senha para ele. Né? No Facebook é a mesma coisa que teus amigos do Gmail e tudo mais. E isso é muito ruim. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente já sabe onde isso vai acabar. Então, assim, vazamento, assim, o tempo inteiro isso está acontecendo, é cada dia mais frequente. Então, assim, assim, a gente fala, mas eu quero os dados do meu usuário, do meu cliente, tá? Isso é muito importante para o meu negócio, mas, assim, qual é o risco de você ter esses dados? Entende? Então, o vazamento de contas hoje é algo que a gente luta contra, assim, diário aqui na Tempest. A gente, o tempo inteiro, a gente está observando o que está acontecendo nesse mercado. A gente tem uma equipe fenomenal aqui de inteligência de ameaças, né, de Threat Intelligence, e eles ficam assim, cara, trabalham 24/7, porque é o tempo todo de ameaça hoje, né, disponível no mundo digital. Então, eu trouxe um exemplo de diversos fraudadores, né? O mundo da fraude no Brasil brasileiro é muito criativo em relação a isso. Eu trouxe até uma referência legal do Have I Been Pwned aí para vocês verem se seu e-mail também foi vazado. Bom, e qual é a conclusão disso? Então, quanto menos senha, melhor. Simples, né? Então, tanto para o usuário quanto para o administrador. E como eu disse antes, esse não é um problema novo na indústria de tecnologia, particularmente, né? Antigamente, e foi da onde nasceu essa conversa toda, né, o dono do dado queria jogar Candy Crush, mas ele queria jogar Candy Crush junto com os amigos dele do Facebook. Daí que nasceu esse movimento todo. Porque o Candy Crush passou a pedir autorização para o Authorization Server lá do Facebook. E Thiago, aqui no exemplo, né, o dono dos dados, ele delegava e consentia esse acesso ao Candy Crush, mas sem dar a senha do Facebook dele. Então, isso foi o grande motivador aí dessa grande discussão que houve em relação à proteção e como delegar a autorização de forma consciente. E aí sim, então, o Candy Crush, com posse desses tokens, né, como a gente fala, o token de autorização que o Facebook deu, o Facebook Authorization Server, usando, então, desses tokens, o client, aqui no caso, o Candy Crush, é capaz, então, de puxar os meus amigos dentro do Facebook, API, né, que é um outro endpoint lá de acesso. Só que eu faço isso, eu, usuário, faço isso de forma consciente. Então, eu consinto com o Candy Crush acessando os meus amigos, beleza? Então, isso aqui que eu acabei de falar é exatamente a base de OAuth 2, e que depois veio o OpenID. Então, hoje a gente tem um padrão de mercado reconhecido, posso dizer também seguro. Tem vários estudos de threat model em cima do OpenID, né, na implementação dos protocolos de autenticação, dos fluxos de autenticação do OAuth 2. Então, a gente já tem uma boa solução para esse problema de delegação de autorização. E o que a OpenID Foundation fez, que é sensacional, foi começar a discussão, né, da customização, né, do OpenID para um ambiente de alto risco, como um ambiente de finanças, por exemplo. Daí, então, nasceu um workgroup lá dentro, que é o workgroup da FAP, né, da Financial Grade API, que é a implementação OpenID customizada para um ambiente de alto risco, que é o financeiro.
Então, a FAP, ela traz 2 perfis, até comentei aqui um pouquinho, né? Trouxe o link também para vocês terem acesso a essa documentação que eles têm lá tudo disponível. Então, tem 2 perfis diferentes, um perfil read-only, ou seja, você só faz leitura, então APIs de leitura, os tokens de autorização são de leitura, então muito menos crítico do que de escrita, e obviamente o de escrita. Outros 3 pontos que me chamaram bastante atenção nessa especificação: a exigência de mútuo TLS em determinados fluxos, principalmente quando você está com perfil de escrita. Mútuo TLS, para quem não sabe, é a condição que o cliente que está fazendo a comunicação, ou seja, o aplicativo de um terceiro, ele tem que apresentar um certificado, e esse canal que é fechado entre os dois, ele é cifrado com esse certificado. Isso garante que o server que está falando lá, o dono das APIs, né, ele sabe exatamente que cliente está lá na ponta, porque um certificado é apresentado para fechar o canal de comunicação. Então, é bastante mais seguro do que o TLS tradicional que a gente usa hoje, né? PKCE em todos os fluxos, ou seja, esse PKCE é uma outra especificação que nasceu derivada dessa necessidade do OpenID, de garantir que não existe um man in the middle, não tem ninguém no meio do caminho fazendo spoofing da tua comunicação, entendendo, interceptando. Então, é um outro mecanismo de derivação de chave na ponta. Então, o cliente deriva uma chave antes de entrar em comunicação com o server, e isso para cada chamada. Então, isso aumenta bastante também a barra de segurança, né? Reduz muito a superfície de ataque. Tokens cifrados, que é uma outra diferença em relação ao OpenID tradicional, que a FAP traz. E assim, dado que é um problema muito bem resolvido já no mundo social media, posso dizer, então é muito razoável que a OpenID Foundation ela faça isso, né? Ela também tem outros grupos que são super interessantes de saúde e tudo mais, né? Então, eu recomendo fortemente, sim, dar uma olhada com calma na FAP para pensar na tua implementação. Então, assim, quais são os formatos de autenticação, os fluxos de autenticação que você vai suportar na tua API. Então, fica esse primeiro comentário sobre o OpenID. Beleza, dado então que a gente tem a FAP, que é um protocolo, como implementar a FAP, né? E aí eu trouxe também como referência uma ferramenta open source que hoje se tornou corriqueira aqui para a gente na Tempest, é bem importante, assim, a gente estuda bastante o Keycloak. Keycloak é uma plataforma open source, né, mantida pela Red Hat, e eu vou comentar só algumas das funcionalidades do Keycloak aqui. Primeiro é o Social Login, porque para o mundo de Open Bank isso passa a ser algo muito bacana, que é de você atrelar uma conta dentro do Facebook, por exemplo, à tua conta bancária. Então é uma coisa muito legal que você poderia ganhar todo o teu onboarding de cliente já trazendo os dados dele do Facebook, por exemplo, né? A gestão de consentimentos, obviamente, super importante, é um dos requisitos básicos para a gente empoderar o usuário final. O Keycloak traz isso pronto também. Suporte a requisitos LGPD, né, de auditoria, principalmente LGPD, então direito ao esquecimento, mapeamento de onde estão os seus dados sensíveis. Então, e diversas outras funcionalidades, eu não vou me estender muito no Keycloak, mas quero deixar também como uma referência interessante para quem, né, vai começar essa implementação de Open Banking agora. Aí, então, a gente fala do canal, né? Então, o OpenID lá com a FAP, o objetivo é proteger o canal, principalmente, saber quem é o cliente na ponta, ter certeza que não tem ninguém no meio do caminho, por exemplo. Só que, dado que o canal está protegido, não é suficiente fazer isso. Como eu comentei antes, né, as contas e os dispositivos também estão sob ameaça. Então, é muito, muito importante e assim, bem relevante para o teu perfil de segurança da tua solução de Open Banking, que você se atente para o dispositivo que está na ponta. E aí eu vou fazer o meu 5 minutos de jabá, contando aqui um pouquinho da história do Alarm, que é uma plataforma exatamente para isso, né? Então a gente monitora tanto dispositivos quanto conta de que estão usando aqueles dispositivos, né? Esses dados são muito sensíveis e eles são sempre atrelados a um dispositivo que está fazendo aquela transação naquele momento. E a gente chama isso de autenticação contextual, né? Então, se o seu dispositivo muda entre uma transação e outra, a gente, tipo, isso dispara um MFA, por exemplo. Eu vou te mandar um SMS para saber que você é você mesmo. Mas isso sempre é condicionado a diversas regras que a gente executa em tempo real para saber o quão arriscada é aquela transação, né, naquele momento, com aquele dispositivo, por aquele usuário, né? Então, por exemplo, aqui um endereço, um dispositivo que está usando o Rede Tor, por exemplo, as requisições estão vindo da Rede Tor,
ou que está com o jailbreak ativado em modo root, né? Um device móvel. Então, isso tudo são indícios, né, para que o fingerprint, como a gente chama, o DNA desse dispositivo, nos leve a uma classificação de risco mais elevada para esse dispositivo. Então, as duas coisas juntas, a FAP implementando proteção no canal, garantia dos clientes que estão acessando, mais o Alaume, que é essa plataforma que eu hoje sou CTO dela, a gente consegue proteger tanto o canal quanto o que está trafegando no canal, quanto o dispositivo que está conectado na ponta, né? As duas coisas trabalham juntas. Beleza, então com isso a gente encerra a primeira parte, que é o primeiro requisito, que é de segurança. Eu vou comentar ainda um pouco sobre o pipeline um pouco mais adiante, que é esse mundo louco, né, super rápido que a gente vive, que é de agilismo, de agilidade, em termos de entrega, de velocidade, né, de deployment e tudo mais. Então, o Open Banking precisa ser ágil. E por que precisa ser ágil? Porque a velocidade que a coisa está acontecendo é tão dramática, é tão veloz esse mundo, né? O mundo que vai vir agora na nossa frente, que é de abertura de APIs e tudo mais, que isso vai ser um diferencial competitivo, né? A capacidade que você tem de evoluir o teu software ao longo do tempo. Então, isso tem um impacto enorme para a gente de engenharia de software e, ao mesmo tempo, a engenharia de software é o que habilita essa competição mais ágil, mais rápida, né? No mundo de produto, né? Falando no mundo de produto um pouquinho. Então, eu já trago logo de cara DevSecOps, né? Como cultura. E o que isso quer dizer? Gente, o mundo mudou, né? Então, a gente está hoje com um pipeline enorme, desde produto, ou seja, concepção, uma hipótese de negócio, até a entrega lá em produção. Então, esse ciclo, ele tem que ser muito rápido e muito ágil, né? Porque isso é o que vai garantir a sua interação contínua com o teu usuário final, com novos produtos, testando novas hipóteses, novas APIs, né? No caso nosso específico aqui de Open Banking. Então, DevSecOps deve ser uma cultura, tá? Na nossa opinião aqui da Tempest. Eu trouxe para vocês uma pesquisa que é super relevante, eu aconselho para todo mundo, assim, dar uma lida nela com calma, que é o State of DevOps de 2019. Ele assim, é uma pesquisa super relevante para o nosso mundo de engenharia de software, de DevOps, né, de DevSecOps, porque eles fazem uma comparação entre os times, né, as performances dos times e tudo mais. E ele comenta, e aí ele divide em elite performance e low performance e tudo mais. E ele comenta que o finding principal para mim dessa pesquisa foi que os times elite, né, que deployam muito, eles são 106 vezes mais rápido do que o time que deploya pouco, né, que faz poucos deploys. Isso contando da hora do commit até a entrada em produção. Então, olha o impacto de você montar corretamente o teu pipeline produtivo, né, de software para o negócio. Né? É decisivo. É decisivo. É simplesmente decisivo. Então, fica uma dica aqui super importante. Deem uma olhada nesse paper, nessa pesquisa. Ela é super relevante para a nossa área. E pode transformar o jeito como a gente vai implementar o Open Banking. Okay? Beleza. E o que significa isso? Né? Isso significa fazer mais deployment num pipeline entre build, test, merge lá e continuous delivery, continuous deployment até produção. Então, você tem que ser capaz de começar uma feature de manhã e em 1 hora ela já está em produção. Olha que desafio, né, fazer isso. E isso tudo passando por teste automatizado, passando por scan de vulnerabilidade, passando por uma série de passos que vão garantir que o que você está botando em produção, né, você não está botando mais problema em produção, você não está botando bug em produção, você não está botando vulnerabilidade em produção. Né? Então, isso é bastante importante ter em mente, né? Porque esse pipeline ele é a chave do sucesso de qualquer implementação de engenharia de software de uma forma geral hoje em dia, mas particularmente para Open Banking, porque é um conjunto de APIs. Então, isso tem que ser muito ágil, você tem que conseguir fazer isso de uma forma muito fácil, né? Para você fazer mais. Porque quanto mais deploys você faz, até trouxe alguns comentários aqui, você introduz menos mudanças, né? Mudanças menores, certo? Em produção a cada vez que você faz um deploy. Se você está fazendo mais deploy, então a chance de você errar é muito pequena, ela reduz, né? Então a chance de você quebrar algo em produção, de você ter um problema de regressão com o teu código que está rodando em produção, é muito menor dado que você está deployando mais frequentemente. Então deploy mais. Isso é a dica, aí o find aí a minha dica e o finding nesse relatório. Menos pressão sobre os times de criação, então saúde mental da equipe, o relatório também comenta sobre isso. Muito importante, porque é natural você fazer deployment, né?
Eu já trabalhei em lugares que era o caos, assim, uma guerra, vamos fazer um deploy, meu Deus, para tudo, né? Atividade de guerra, assim. Então isso não deixa ninguém saudável, isso não é saudável. Tá? Código sempre integrado, né? Logo você desenvolve mais rápido, experimenta mais rápido, sem quebrar o passado. Então hoje você faz uma API, amanhã você pode fazer outra sem estar preocupado se ela vai quebrar ou não uma API que você pôs em produção ontem. Né? Isso dá muita agilidade e a perenidade também na tua velocidade de desenvolvimento. Né? Mais rápido para se recuperar em caso de falha, então mais resiliência. Então quanto mais deploys você faz, menos preocupado com o DR tu tá. Porque é natural fazer deploy para você. Então, se o teu ambiente sofreu um desastre, é natural fazer um deploy para você. Né? Então, é algo que vem gratuitamente, dado dessa cultura de você empurrar mais coisa para a produção mais rápido, né? E menos, sempre menores. Né? Acho que esse é o grande barato dessa abordagem. Não podia ser diferente, a gente não põe em produção, não deveria pôr em produção, pelo menos. Né? Por exemplo, estou falando de Docker Images aqui, Docker Containers. Sem escanear. Então, é muito importante você ter a segurança embedada dentro desse pipeline. Então, o teu pipeline vai garantir a segurança no dia zero. Isso aqui na Temp, a gente tem o nome de Security by Design. Então, você já constrói pensando em segurança. Você não vai criar um problema para a segurança lá no final. Ter aquele, vamos agora ter que refatorar porque a gente não sabia disso ou não estava claro, enfim. Esse teste, ele nunca é delegado, ele é sempre feito antes. Porque quanto antes, mais barato. Né, para corrigir, mais barato para ter certeza que você está colocando algo de qualidade em produção. Porque segurança também é qualidade. Né? A gente tenta fazer isso desde o dia zero. Então, é muito importante para toda plataforma de Open Bank que vai estar expondo dado sensível, que vai ter muita gente atacando, pode ter certeza que será assim, porque é um dado muito valioso. Né? Então, é muito importante fazer o scan de imagens antes de empurrá-las para a produção. Dei meia dúzia de ferramentas aqui. Tô brincando, esse mundo é um mundo novo, é um mundo bastante veloz, assim, tá muito quente na indústria de software. Tem milhares de ferramentas, todo dia tem coisa nova. Então, minha dica em relação a isso aqui é mantenham um time com um skill muito alto em DevOps. Isso faz a cultura entrar dentro dos teus times de produto e isso também passa por ferramentas. Não tem como você fazer isso na mão. É muito ferramental, é muita automação que tu precisa. Então, atenção para as ferramentas, tá? Acho que eu nem precisava colocar isso aqui, mas vai que isolar ambientes, né? Então, você tem Git, o uso do Git Flow, eu recomendo também a utilização do Git Flow como base para a entrega dos teus pipelines de Open Banking, enfim, da tua plataforma de uma forma geral. Mas você ter o Branch Strategy ali separando por features, né? O Git Flow é uma super recomendação que eu dou em relação a isso. Então, você isola os ambientes, o ambiente runtime mesmo, né, baseado no teu Git. Né? Então, o teu Git ele representa os teus ambientes hoje. Que aí você consegue auditar mudanças. Então, isso tudo sai de dentro do teu Git, passa pelo um processo do pipeline, como eu comentei. Né? E isso vai desembocar nos artefatos que vão ou para desenvolvimento, ou para homologação, ou para produção. Certo? Então, o que você tem dentro do Git representa o que está em produção agora. Olha que mudança, né, de mindset em relação ao que é essa implementação de DevOps. Então, isso aqui, para mim, talvez, sim, se vocês forem guardar alguma coisa dessa apresentação para o futuro, olhem para isso aqui, certo? Uma outra recomendação interessante é uma conta para cada ambiente no teu cloud provider lá, tá? Se está na AWS, é uma conta para cada um desses ambientes. É uma boa prática, porque isso reduz a tua superfície de ataque, reduz o teu risco operacional, você consegue fazer segregação de responsabilidade, quem vai ter acesso ao quê. Então, as tuas políticas do IAM ficam muito mais fáceis quando você tem uma conta para cada ambiente. Nem vou falar de billing, né? Porque o billing separado por ambiente, sua vida fica muito mais fácil. Então, vai começar algo novo, por favor, já isola numa conta separada, ok? Beleza. E por que disso tudo? Porque a infraestrutura virou código, né? Hoje em dia a gente não pensa mais, isso aqui é código de infraestrutura, isso aqui é código da aplicação. Hoje em dia é tudo numa coisa só, né? Um repositório único para stack completa. Então, aplicação, middleware e infraestrutura. Então, código, regra de negócio, configuração da aplicação, Dockerfile e tudo mais, junto com configuração de load balance, API gateway, banco de dados e tudo mais,
junto com rede, firewall, enfim, teus buckets, tua CDN, DNS, WAF, por aí vai. Por que disso? Isso aqui leva para o ponto de resiliência. Dado que você tem tudo dentro de um Git, num único repositório daquela determinada aplicação, se o teu ambiente inteiro falhar, você consegue recriar ele, né, do zero e de uma forma automatizada. Então, a tua estrutura de DR, ela vem naturalmente com essa abordagem, né? Isso a gente, hoje, aqui na Temp, a gente está experimentando, fazendo os primeiros testes com o GitOps, que é uma coisa super nova, e eu, assim, estou super impressionado com a abordagem, o mindset da coisa, que, em essência, no momento em que tua integração contínua entrega o código, né, desejado, o estado desejado, né, lá no teu Git, naquele branch lá, master, né, de produção, o que acontece? Alguma coisa, nem vou entrar no mérito ainda do que, né, alguma coisa está checando o tempo inteiro, né, a diferença entre o estado desejado e o estado atual. Por exemplo, se você tiver um cluster no Kubernetes, rodando ali no teu estado atual, você não diz para ele, sobe mais uma máquina. Você não é isso. Você define qual estado que você quer. Você estava em 32 máquinas, agora você vai para 33 máquinas. Você dá um commit, um push nesse cara, o que acontece? Alguma coisa vai propagar essa mudança para dentro do teu ambiente. Então, é uma abordagem declarativa, como a gente fala, né? Então, o código que a gente tem hoje dentro do Git, ele é um código que declara como você deseja a infraestrutura. Isso muda tudo, né? Então, no momento que você faz esse push lá para dentro do teu Git, então é feito um release para dentro do sistema, o sistema entra, começa a rodar, você observa ele, o estado atual, né, para saber se ele já chegou no estado que você deseja que ele chegue. Depois disso, você começa o ciclo de novo. Então, você orienta, começa a entender as métricas, vê se aquele deployment que você acabou de fazer está legal ou não, quero fazer uma mudança, vou fazer uma mudança, tem coisa nova entrando, e aí você age e começa o ciclo novamente. Né? Toma essa decisão. Então, é importante compreender esse modelo mental que o GitOps traz para a gente. E, óbvio, qual é o grande objetivo dessa brincadeira? É não ter mais humano em produção. No humans in production. Então, você não vai mais acessar o painel da AWS para fazer alguma coisa. Você não vai acessar lá o painel do Google Cloud para fazer alguma coisa. Certo? Na tua plataforma de Open Banking, você tem que ser capaz de fazer um push para dentro do teu repositório e isso se refletir numa API nova em produção. Segura, escalável, já pronta para falhar, porque tudo falha o tempo todo, né, segundo o CTO da Amazon. Então, é muito importante você construir isso by design, assim, do dia zero. Então, por favor, já pensem nisso quando forem construir as suas plataformas de Open Banking. Bom, olhando então para a parte tecnológica, um pouco de ferramental de novo, né, sobre esse mundo de DevSecOps, Git, Docker, o Spinnaker, Kubernetes, obviamente, né, a gente considere realmente usar Kubernetes para isso. Terraform, que é algo que garante aquela parte mais de infraestrutura, de rede e tudo mais. E eu trouxe aqui esse link como referência, que é o Landscape lá da Cloud Native, que é uma fundação só orientada a projetos de Cloud Computing, né, Cloud Native, como eles chamam. Então, assim, fica uma dica de coisas que existem lá, bem interessantes, projetos muito modernos, em geral, sempre integrados com Kubernetes. Então, Kubernetes, para mim, é um must-have. Assim, não tem como pensar em Open Bank hoje sem pensar em Kubernetes. Na real, quase qualquer coisa você já poderia pensar em Kubernetes no dia zero. E eu trouxe uma outra provocação, que é, ao mesmo tempo que a infraestrutura está virando código, rede virou código, né? Software Defined Networks, segurança virou código, compliance virou código. Então, você consegue tirar as evidências de auditoria, né, automaticamente de dentro da tua plataforma com base nas boas práticas, porque isso tudo está registrado dentro do Git, lembra? Cada mudança que tu fez e tem um histórico, tem quem fez, a hora que fez, se foi aprovado ou não, se o teu Git estiver configurado para isso. Mas olha como que é curioso isso. E a gente agora está discutindo Bank as Code. No fim do dia é isso. O que é o Open Bank? É o Bank as Code. Daqui a pouco eu vou ser capaz de criar um banco com um código inteiro, né? Respeitando regulação, seguro e tudo mais. E eu espero que a gente não faça o People as Code, senão a gente está desempregado. Por isso que eu coloquei o Code as Code. Então, espero que a gente continue codando. Beleza. Bom, então, indo para o terceiro requisito, que é o Open Bank precisa prover uma UX adequada, né? Usabilidade, super importante, como eu comentei. Então, a primeira coisa que eu vejo é empoderamento. Como eu comentei, né, eu até peguei uma definição no Wikipedia, que é aumentar o grau de autonomia e autodeterminação das pessoas, né, e das comunidades.
a fim de que elas representem seus interesses de maneira responsável e autodeterminada, agindo sob sua própria autoridade. Isso também é bastante relevante, né? Esse empoderamento do usuário, no caso do Open Banking, que a gente vai observar, ele se deriva diretamente para dentro de consentimento, que é uma grande discussão hoje, tá, no mundo legal da conversa, né, do lado legal da conversa, porque é o poder de decisão do lado do usuário. Eu trouxe um print aqui para vocês, só um exemplo, né, de como será, né, eu imagino, a delegação de autorização, né, o consentimento para o usuário final, para ali, por exemplo, marquei de vermelho, see your transactions, ou seja, o usuário final está deixando um aplicativo terceiro, por exemplo, o Candy Crush, acessar as transações financeiras desse usuário. Né? Então, isso é bem interessante e traz outros desafios, não tenha dúvida. Né? Então, questões como esse consentimento devia ter uma assinatura digital desse usuário, ou seja, usando uma PKI, um certificado para fazer assinatura, dado que não tem repúdio desse jeito, ele não pode dizer que foi outra pessoa que consentiu no lugar dele. Né? Carimbo de tempo, em que momento que isso aconteceu? A gente já tem outras soluções para isso, né? Uma que, assim, as nossas iniciativas aqui na Tempest, quase tudo, a gente tem MFA. Deveríamos ter um MFA no momento do consentimento para garantir que aquele dispositivo está realmente em posse de quem é o dono dele, né? E a revogação de consentimento. Então, como é que você revoga revogando de verdade? Né? Então, por exemplo, técnicas como crypto shredding, né? Onde você apaga a chave, você guarda o dado cifrado, e quando você tem que apagar o dado, você não apaga esse chunk aqui que está cifrado, você apaga a chave que cifrou aquele dado. Então, você tem uma garantia matemática de que nem você mesmo consegue mais acessar aquele dado, você provedor, nesse caso. Então, isso tudo desemboca lá na LGPD e eu acho que tem uma sinergia muito grande. Né? Eu diria até, na minha opinião, o Open Banking depende da LGPD estar em vigor e fiquei super feliz aí em ver a LGPD voltando à ativa e vai valer agora em agosto, né, de 2020. Então, acho que é um ponto super importante. E usabilidade, essencialmente hoje no Open Banking, na minha visão, é consentimento. Né? O resto todo é produto. Né? Facilidade de uso, enfim, informação e tudo mais. Mas usabilidade que para mim se resume a consentimento. Por isso que eu já vou para a última parte, que é uma parte também bastante relevante, ainda tem algum tempo, de escalabilidade e resiliência. Essas duas coisas caminham juntas. Né? Em geral, quando você prepara um sistema, quando você pensa um sistema para ele ser escalável, você já pensa que ele será mais resiliente por ser escalável. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Por isso que eu pus essas duas coisas no mesmo requisito, que é a necessidade de ser escalável e resiliente. Para falar desse assunto, não tem como não falar de arquitetura. Né? É super importante compreender o impacto de uma decisão arquitetural no negócio, né? No custo de rodar uma solução dessa, no risco em termos de exposição. Então, a arquitetura, a gente fala muito isso na Tempest também, a arquitetura ela tem que ser moldada para ser segura. Ela não é uma arquitetura que alguém pensou sem considerar a segurança, que depois vai ser adaptada. Isso é muito mais caro e muito mais arriscado, né? Diga-se de passagem. Então, pensando nesse requisito 4, vamos falar um pouquinho sobre 4 pontos super relevantes que eu acho dessa abordagem arquitetural mais moderna que a gente está vivendo hoje. Orientação a serviços, padrão API Gateway, serverless, né, Function as a Service também, e o Event Driven e o Streaming, né, plataformas de streaming. Como é que essas coisas se encaixam na hora de você pensar a tua plataforma Open Banking, beleza? Primeiro delas, né, orientar a serviços, isso já não é novo, na verdade isso já é uma boa prática desde sempre, só que tem gente que ainda tem dúvidas sobre esse modelo, né, muita gente ainda questiona, vou fazer um monolito, vou fazer assim, eu nem entrei na questão de microserviço, estou falando sobre serviço. Separe componentes, então, não tão pequenos, né, mas sempre pensando no negócio, a minha dica é essa. Então, olhando para o Open Banking, pense nas suas entidades de negócio, né, o DDD, né, do Bounded Context lá, pensa muito na tua entidade de negócio para pensar a tua tecnologia, não faz o oposto. Eu tenho essa tecnologia super legal, super bacana, eu quero usar em Open Banking, então vou moldar o Open Banking para entrar nessa tecnologia. Isso não vai funcionar, é o contrário. Quais são os requisitos de Open Banking de negócio? Escalabilidade, segurança, performance, latência. Isso traz o requisito e você deriva isso então para chegar na tua abordagem técnica, né? De como você vai resolver aquele problema. Então, isolar responsabilidades. Então, os componentes eles têm que ter a sua responsabilidade muito clara,
porque você tem que ser capaz de testar isoladamente cada camada. Nessa agilidade que eu comentei, né, de você começar a implementar uma API agora em alguns minutos, ela está em produção na frente de um usuário final, você tem que ter muita automação nativa, né, no teu pipeline de construção, mas tem que ter teste. Não tem como você abrir mão de teste, entendeu? É impossível fazer isso. Você vai perder velocidade ao longo do caminho, né? Daqui a pouco você vai estar refatorando, jogando muita coisa fora. Então, minha sugestão é, começa com teste. Não tem como abrir mão disso, tá? Isso aqui é uma imagem do Clean Architecture, eu recomendo também, lá do Clean Code, onde você tem ali as diferentes camadas e como elas se integram, né? Camada de regra de negócio, a camada de visualização, como é que você chega lá naquela regra de negócio, como é que você tem acesso a ela, né? Então, essa orientação a serviço ela é muito importante para a construção de um Open Banking maduro e sustentável no longo prazo, ok? Eu comentei também, né, falei sobre o API Gateway, é um padrão, né, quase que de projeto, de abordagem sobre como você integra as suas APIs, né? Eu trouxe aqui, então, uma perspectiva minha sobre esse assunto, né? A comunicação síncrona é sempre via API Gateway. Então, uma API nunca deveria falar diretamente com outra API, né, dentro da tua infraestrutura de serviços. Por quê? Porque o API Gateway, ele te dá gestão sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo nessa comunicação. Ele garante login, segurança, roteamento, balanceamento de carga, super importante, trilha de auditoria, então que serviço chamou que serviço, em que dia, que hora, usando que chave, enfim, com quais parâmetros. Tracing, né? Que é super difícil debugar uma solução dessa distribuída. Né? Então, você tem que entender que a requisição entrou nesse componente, você vai para aquele, parou no banco, voltou, foi no cache, não sei o quê. Você tem que ter esse traço, essa auditoria de tudo que está acontecendo. Então, o API Gateway também te possibilita isso, dado que ele está no meio do caminho ali, na imagem. Né? Algumas funcionalidades só, tá? Escalabilidade, então ele escala horizontalmente para poder suportar a demanda. Dinamicidade dos deploys, porque agora você está colocando mudança o tempo todo em produção, você precisa garantir que dali para fora, né, na tua porta para fora, as interfaces são as mesmas, os contratos são os mesmos do que você já tinha. Então isso te dá essa liberdade de fazer mudança dentro de casa sem ter nenhum impacto para o que tu tinha antes. Então você divide bem as coisas, né? Versionamento de APIs é fundamental, né, porque isso é o que te habilita a pensar API first. Né? Então, fica a dica aí sobre API Gateway de uma forma geral e uma recomendação de ferramenta, assim, deem uma olhada com calma, façam suas próprias análises, seus estudos, que é no Kong API Gateway, certo? Também open source, vale a pena gastar um tempinho dando uma estudada. Próximo assunto, Function as a Service, super sensível nos dias de hoje, em que o dólar está mais de R$5, né? Em que você tem que decidir, isso é uma decisão quase que financeira, né? As pessoas, os técnicos em geral, não compreendem isso como uma decisão financeira, né? Ou seja, o ROI, o TCO dessa solução, e acabam tomando decisão puramente técnica, é o que leva muita gente a falhar quando pensa em ir para o mundo serverless, né? Então eu trouxe só uma imagem aqui, dando aí um pouquinho da noção do que é você desenvolver somente a função, aquele pedacinho de código, botar aquele pedacinho de código para rodar no servidor que alguém administra, né? Não roda no teu servidor, você não tem mais infraestrutura sob sua supervisão, certo? Você acredita que aquela plataforma vai te entregar um determinado SLA, velocidade, tudo mais, latência, e você põe a tua função, a tua regra de negócio em cima dela. Então, verde aqui o que você administra em cada um dos modelos e azul, verde o que você administra e azul alguém administra para você. Então, Function as a Service é a hora que a abordagem de você construir uma função e botar essa função em produção. Né? Somente a função. E função a função. Isso traz naturalmente um impacto enorme em termos de custo, desempenho e tudo mais, porque como essa imagem ela é bem representativa, você não tem provisionamentos em saltos, né? Você sempre provisiona exatamente o que você vai consumir. Então, na teoria, pode ser bastante mais barato usar serverless, né? Em que você está usando um serverless de terceiro. Mas é preciso monitorar o consumo, viu? Fica uma dica minha aqui. Muita atenção para quando você deployar o teu Lambda lá na AWS. Fica de olho nas métricas dele, coloque em alertas, porque você evita tomar susto no final do mês. Tá? E quando escolher um determinado provider para a tua estrutura serverless, muita atenção também para o Cloud Lock-in, né? Dado que o multi-cloud está aí. Né? Então, você tem diferentes custos, precificação completamente diferente em diferentes provedores. É bem importante observar muito bem como você vai para serverless.
tá? Eu trouxe duas ferramentas que hoje são as principais, na minha opinião, do mundo serverless open source, o OpenFiles e o Kubeless. Ambas, assim, são bastante performáticas, né, que é os testes que a gente já fez aqui. E é super importante ter isso rodando em cima do Kubernetes, como eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, você tem a sua própria infraestrutura, é como se você tivesse o teu Lambda. E que você não paga por uso, você vai pagar pela máquina que você está usando por baixo. Só que isso é transparente para você, porque tem uma infraestrutura gerenciando isso, né? Um componente que gerencia a infra por baixo. Você pode pensar que é o Kubernetes do Kubernetes, vai? É um Kubernetes dentro de um Kubernetes. Né? Então, é mais ou menos por aí que o FAS, né, Open Source, se encaixaria dentro do teu cluster, beleza? Por fim aqui, então tem a estrutura, a abordagem que traz, na minha opinião, uma diferença enorme entre o Open Bank de sucesso e o que não vai ter sucesso, que é a abordagem assíncrona. Então, quando você faz uma chamada quente, você precisa de uma resposta quente na hora, isso é uma chamada síncrona numa API. Né? Só que esta chamada pode derivar um monte de eventos por trás da tua infraestrutura. Então, a gente hoje vê pipelines de data science que tem que moer um volume muito grande de dados, de informação, tendo que ler de uma base a quente. Aí, o pipeline de data science, ele onera a tua base de produção, por exemplo, né, que está quente. Como é que a gente resolve isso? Você cria um canal ali de mensageria, de streaming no meio do caminho e tudo passa por esse canal. Então, a tua API que está transacionando lá, quente síncrona, ela sempre escreve num Kafka, por exemplo, numa plataforma de streaming. Por quê? Isso aumenta a tua escalabilidade, resiliência, porque as mensagens não são perdidas, porque é um cluster Kafka, né? Elas estão replicadas lá dentro. Então, isso faz com que você nunca perca a mensagem, como eu disse, e te dá flexibilidade, porque você faz uma escrita, mas você pode ter N leitores para aquela mesma mensagem. Então, você tem um leitor que vai jogar no teu pipeline de data science, você tem um leitor que vai jogar na tua auditoria para no futuro você revisar, você tem um outro leitor que faz, enfim, outras coisas, monitoramento, métricas, enfim. Né? Isso tudo com uma ultra capacidade de escala, de velocidade de escrita. Né? Então, o Kafka é a ferramenta que eu indico para essa abordagem Open Banking, olhando para uma plataforma de streaming de eventos, né? Pensando num Open Banking em streaming. Por quê? Hoje a gente também pode entregar muita coisa via webhook. Então, o cliente faz uma chamada, ele pode só agendar a execução de alguma coisa. Então, tenham isso em mente, porque as chamadas, isso te dá muita resiliência, né, na tua plataforma. Porque você não tem aquela pressão de ter que responder em real time. No caso, você pode trigar um pipeline que vai fazer várias ações no meio do caminho. Então, voltando para o tema de interoperabilidade, só para resumir aqui, sempre que fizer chamadas a quente, minha sugestão é sempre um API Gateway, mesmo entre os seus serviços, né? Então, isso te dá muito conhecimento, muita visibilidade do que está acontecendo, mas prefira usar a estrutura do Kafka com streaming, porque isso faz com que você seja mais resiliente. Se o seu serviço sair do ar, você não perde as mensagens que foram trocadas. Você tem a oportunidade de se recuperar de falha e escalar horizontalmente com muito mais facilidade. Okay? Bom, então isso aqui é um exemplo de como é que eu vejo um pouco dessa implementação, que é um banco A aqui com a estrutura dele de Open Banking, falando via o protocolo Open Bank, né, a FAP lá, a implementação OpenID disso, para dar segurança ao canal, mais o alarme para garantir que os devices são conhecidos e que não são devices, enfim, anormais para essa transação que está acontecendo, em que ambos estão se comunicando o tempo todo. Então, o Open Banking federado, como eu estou chamando aqui. Né? Isso é aquela história da rede, no momento em que você tem que escalar, que a escalabilidade da FinTech B vai depender da escalabilidade do banco A. Né? Então, isso é muito interessante ver esse balanço de mercado, esse equilíbrio de mercado, porque isso também vai ter impacto em custo e em novos modelos de negócio, não tenha dúvida. Então, o Open Banking federado é o que vem pela frente. Bom, eu falei que ia encerrar com uma provocação. E todas as ferramentas que eu já trouxe, obviamente, já são open source, né? Então, eu vou trazer aqui uma imagem final, que é a minha opinião pessoal, de como eu começaria uma plataforma de Open Banking nos dias de hoje. Tá? Se eu tivesse que começar hoje, nesse momento. Ok? Em termos de infraestrutura e DevOps. Então, você teria o app lá do parceiro, de um cliente e tudo mais. Esse app, esses apps, né, externos, sempre fazendo conexões seguras com o teu API Gateway, na minha sugestão aqui o Kong,
Só que esta comunicação já passa por dois crivos de segurança já na entrada. O primeiro deles é uma CDN, então eu não recomendo deployar nada de Open Banking que não tenha uma CDN na frente para proteger de DDoS, reduzir a tua superfície de ataque, ok? Depois da CDN entra um Web Application Firewall, então você se protege de SQL injection, de enumeração, de vários outros tipos de ataque, porque é um firewall de camada 7, então HTTP lá em cima, é super relevante usar uma CDN e o WAF juntos, né, nessa entrada das requisições para a tua infraestrutura. Do Kong ali, do API Gateway, ele trabalha em combinado com o Keycloak, com o objetivo de evitar que transações não autorizadas entrem e com a implementação da FAP aqui na entrada, né, da Financial Grade API lá, que é a evolução do OpenID. Isso tudo rodando sobre Kubernetes. Então, essa é a entrada, né? Estou falando da porta para fora, vamos dizer assim. Né? Falando, beleza, a requisição chegou, ela pode estar autorizada, realmente está cifrada corretamente, passou pelo MTLS corretamente na entrada, é um cliente que eu entendo ser confiável. Então, depois disso, o Kong vai distribuir, né, o teu API Gateway vai distribuir isso de acordo com as tuas regras de roteamento interno, né, para os teus serviços. E aí entra o lado de compute, né, o lado de processamento das regras de negócio, seus serviços e tudo mais. Então, coloquei como exemplo aqui um account service rodando sobre Docker, né? Então deployado diretamente no cluster, diretamente no Kubernetes, naturalmente mais de uma instância para garantir a resiliência daquele pedacinho ali, e provavelmente multi-AZ, quer dizer, quase com certeza multi-AZ, para garantir que se uma AZ falha, você consegue se recuperar, daí a resiliência desse ambiente. Um segundo serviço de pagamento implementado, por exemplo, aí no Lambda da AWS, então nada te impede de também usar isso combinado com essa infraestrutura, para usar o poder de fogo lá do Lambda. O Kubeless, né, com a sua implementação serverless dentro de casa, e outros serviços ali que certamente vão estar rodando com Docker Containers. A questão é que tudo isso aqui entrega APIs que vão estar públicas lá vão estar publicadas, melhor dizendo, no API Gateway, que faz o controle de quem tem acesso a ela, faz login, enfim, tudo mais, beleza? Esses serviços, como eu comentei, sempre que possível ou preferencialmente, publicando nos tópicos do Kafka, né? Então, eventos, novidades, atualizações dos teus modelos de negócio, né? Abrir uma conta, um cliente novo, uma transferência, um pagamento, enfim, tudo isso deveria ir para dentro do Kafka, porque do Kafka você tem como ter diversos leitores, como eu comentei, você não perde mensagem, te dá resiliência e por aí vai. Pensando em bancos de dados também open source, Cassandra, Druid, o Postgres. Então, recomendo dar uma olhada com calma no teu use case e pensar exatamente qual que é mais interessante para cada caso, né? Eu preciso fazer queries ad hoc em enorme quantidade de dados. Talvez o Druid seja uma boa abordagem para este problema, certo? E aí estudar o teu storage ali por baixo. Por último aqui, mas não menos importante, dentro da arquitetura, Grafana, Prometheus e Jaeger. 3 coisas super importantes, né? Vão te dar visibilidade, ou seja, vão te dar observabilidade do teu ambiente, como a gente está chamando isso hoje no mundo de engenharia. Então, você vai conseguir ver métricas e tracing, né, de chamadas para que você opere esse ambiente. Não é trivial operar esse ambiente em produção, definitivamente. Não é nada fácil. Você tem que ter um time assim, ultra skilled para fazer isso, com muito skill, e gente com muita capacidade de aprender, porque esse mundo muda todo dia. Né? E desapego também, um pouquinho. Beleza. Isso tudo aqui entregue, então, supondo que isso aqui seja sua conta produção, você vai ter 3 ambientes iguais a esse, em 3 tamanhos diferentes, né? Dev desse tamanhozinho, stage pode ser um pouquinho maior, e prod é a sua produção. Então, é importante por conta de custos, né? Compreender isso. E aí o GitOps, como eu comentei antes, como uma estratégia de entrega. A estratégia de fazer com que a tua produção, o teu produto que você está construindo chegue o mais rápido possível nesse ambiente aqui, que é um ambiente produtivo, ok? Lembrando que no humans in production. Então, tudo que vocês estão vendo aqui pode ser provisionado via código. Tudo que tem que ser possível, né? Essa é a máxima do Open Banking do futuro, o Open Banking que a gente vai implementar daqui para frente. Bom, gente, quero agradecer a oportunidade por estar falando aqui para vocês, agradecer pelo momento que a gente está vivendo e também sou muito grato por estar podendo participar dessa transformação que vai acontecer no mundo financeiro. Né? Acho que as oportunidades são infinitas, eu posso dizer. Assim, é difícil até
Quando você começa a pensar na quantidade de coisa que tu pode fazer, na quantidade de aplicativos, de coisas bacanas, de integrações, enfim, é muito interessante. Segurança não dá para abrir mão. A gente não consegue abrir mão de segurança nesse mundo, né? E é muito importante ter atenção para esse monte de detalhes que eu coloquei. Então, espero que vocês tenham aproveitado e obrigado. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.